Olá, sou o professor Jefferson Carvalho. Estarei com vocês com a disciplina de Gestão Material e Patrimonial. Nessa disciplina, abordaremos os principais conceitos e aspectos da gestão de material e patrimônio de uma empresa. Quando falamos em gestão de material, estamos falando dos materiais ou recursos de consumo ou utilizado para a produção imediata de uma empresa. E quando falamos em patrimonial, estamos falando daqueles bens de uso que estarão à disposição da empresa por um período maior, normalmente um material permanente. Vamos conhecer um pouco mais. Vejamos aqui uma visão geral sobre a administração de recursos materiais e patrimoniais. Antes, devemos lembrar que todas as nossas aulas serão postadas uma vez por semana lá na nossa sala do Classroom. Junto dessa nossa aula, nós teremos também disponibilizado um material para vocês. Esse material consistirá dos nossos slides, que são aqui apresentados, e também da nossa apostila. Além disso, toda semana também postaremos um questionário para que vocês respondam através do Google Forms. Esse questionário será importante para que vocês possam revisar o conteúdo aqui apresentado e ter uma noção de acompanhamento, e também irá formar o processo de avaliação de vocês. No nosso mural, nós temos especificado como é esse processo de avaliação. Lembre-se que quaisquer dúvidas vocês podem entrar em contato comigo através do nosso fórum ou através do nosso e-mail. Vendo então um pouco mais sobre a nossa disciplina, vamos ver uma visão geral sobre a administração de recursos materiais e patrimoniais. Esse setor hoje da administração é um dos setores-chave. Esse setor ele tem uma importância primordial, pois todas as organizações, sejam elas pequenas, médias, grandes, sejam indústrias, prestadoras de serviço, comércio, públicas ou privadas, têm patrimônio, utilizam materiais. E esse patrimônio e esses materiais precisam ser bem geridos. Quando se trata então de uma indústria e de uma empresa comercial, a importância dada a esses recursos materiais e patrimoniais é muito maior do que uma empresa prestadora de serviço. Isso ocorre porque, proporcionalmente, as indústrias e as empresas comerciais utilizam muito mais recursos materiais e patrimoniais que uma prestadora de serviço. Isso não quer dizer que as empresas prestadoras de serviço não precisem também controlar esses seus recursos materiais e patrimoniais, pois eles irão existir, como falei, em menor proporção, mas irão existir. E, independente dessa proporção, uma boa gestão desses recursos implicará numa redução de custos e, consequentemente, no aumento da lucratividade. O responsável pela gestão desses recursos materiais e patrimoniais tem esse papel. Ele precisa saber como gerenciar isso. E não é tão fácil. Gerenciar recursos materiais e patrimoniais não é simplesmente fazer um controle de estoque. Vai muito além disso, porque aqui nós vamos envolver desde o processo de aquisição desse material, o recebimento desse material, a distribuição e estocagem desse material, a requisição para a saída desse material com destinação aos setores específicos, a produção e, consequentemente, a volta da armazenagem do produto fabricado, do bem produzido, e depois a distribuição para o consumidor final. Toda essa cadeia produtiva, todos esses setores se relacionam de maneira bem detalhada, minuciosa, e isso precisa passar por um processo de gestão bem apurado. O nível de controle sobre os recursos materiais e patrimoniais irão garantir que a empresa obtenha maiores lucros, como já mencionamos. As empresas e seus recursos. Quando falamos em recursos, o que vem à nossa mente? Toda produção depende da existência conjunta de três fatores de produção. O primeiro fator de produção é a natureza. A natureza, ela é considerada como o primeiro fator de produção, pois é o primeiro que existe e também tende a ser o primeiro a ser explorado.
Se verificarmos na própria história do ser humano, desde quando ele deixou de ser um ser nômade e passou a ser um ser sedentário, ele utiliza os recursos da natureza. Mesmo nômade ele já usava, mas quando ocorre o sedentarismo, a relação do homem com a natureza se torna ainda maior. Ele é dependente dessa natureza, mas ele não pode ficar refém dessa natureza. Ele precisa dominá-la, ele precisa conhecer seus mistérios, precisa saber o que ela oferece e como usar isso de maneira adequada. Durante muito tempo, não houve uma preocupação maior com a conservação dessa natureza, pois muitos achavam que os recursos que existiam na natureza eram recursos infinitos, ou seja, eles sempre iriam existir. Sempre teríamos uma quantidade suficiente que permitiria ao homem utilizar esses recursos sem se preocupar com o amanhã. Hoje sabemos que esses recursos são finitos. Mesmo aqueles recursos tidos como infinitos ou recursos renováveis, precisam de uma atenção maior na sua gestão, na sua utilização, para garantir que eles continuem a existir, pois alguns desses recursos a natureza demora, às vezes, milhões de anos para produzi-lo novamente. E nós não temos esse tempo todo de vida para esperar a natureza completar esse seu ciclo de produção para que possamos usufruir desses recursos. Então, é normal utilizarmos também, quando falamos de produção natureza, o indicativo ou o recurso terra. Em alguns livros, algumas apostilas, alguns autores tratam o recurso ou o fator de produção natureza como o fator de produção conhecido também como terra. Mas terra é limitante, pois dá a entender apenas a questão da agricultura. Quando falamos de natureza, nós estamos falando aqui de tudo que ela pode oferecer, não só para a agricultura, para a pecuária, para o extrativismo vegetal e mineral, para caça, pesca, mas também os outros recursos aí disponíveis que irão gerar energia, por exemplo, o vento, o sol, as marés. Então, temos uma grande quantidade de recursos que a natureza nos oferece para que nós possamos transformar esses recursos em bens, ou seja, algo que vai ser útil ou vai satisfazer a necessidade do ser humano. Além da natureza, nós temos ainda o outro recurso que é chamado capital. Sem dinheiro, sem capital, fica muito difícil as empresas prosperarem. Lá em contabilidade, vocês devem ter visto que toda vez que uma organização, que uma empresa vai iniciar, ela precisa de um capital. Vocês lembram qual é o nome desse capital? Isso, capital inicial. Esse capital inicial, ele pode vir tanto do dinheiro, como ele pode vir também de outras riquezas acrescentadas pelos seus sócios, sócios dessa organização, como outros bens que ele possuam e até mesmo alguns direitos. Mas sem entrar no mérito da questão da contabilidade, aqui capital refere-se de uma maneira simplificada aos recursos monetários que os sócios ou os empreendedores precisam ter que irão ajudar no processo de transformação dos recursos da natureza. Ele precisará comprar máquinas, ele precisará comprar equipamentos e ele precisará contratar, inclusive, outras pessoas para ajudar no desenvolvimento ou na transformação desses recursos. Essas outras pessoas formam o terceiro fator de produção, que é conhecido como trabalho. O trabalho, ou esse fator de produção, terceiro, ele é importante porque ele é que vai permitir que as pessoas façam ou realizem a transformação dos recursos da natureza. O empreendedor ou empresário, normalmente ele é o detentor dos meios de produção, como a natureza e o capital, mas ele precisa de pessoas que façam o processo de transformação, ou seja, pessoas que realizem o trabalho. Essas pessoas que vendem, portanto, o seu trabalho, ou os trabalhadores, o vendem por uma remuneração periódica, que normalmente é mensal, que nós conhecemos pelo nome de salário. Assim, o capital também é utilizado não só para comprar os recursos da natureza, mas o capital é utilizado para pagar o salário dos trabalhadores, ou
o capital é utilizado para comprar esse trabalho. Lembre-se, comprar o trabalho, não comprar o trabalhador. Esses três fatores são integrados a um quarto fator denominado empresa. A empresa, portanto, é o empreendimento, que pode ser, como falamos, uma indústria, um comércio ou uma prestadora de serviço que irá, mediante o capital, adquirir recursos da natureza, contratar trabalhadores que irão transformar esses recursos da natureza em bens. Mas a empresa não para por aí a sua função. Não é só a transformação. A empresa também tem a responsabilidade ou o objetivo de vender esses bens para o consumidor. Afinal, ela não vai produzir para o consumo próprio, ela vai se especializar na produção para que esses bens cheguem até as pessoas que necessitam e aí ela possa satisfazer essa necessidade. Há alguns outros autores que apontam um novo recurso ou um novo fator de produção chamado de tecnologia, que seria um aprimoramento do que nós temos hoje para que possamos fazer com que esses recursos da natureza sejam melhor utilizados, sejam melhor aproveitados para serem transformados em produtos que atendam às necessidades da população. Mas, basicamente, é consenso entre os autores a existência desses quatro recursos. Também podemos falar que dentro da empresa existem os chamados recursos empresariais, que nada mais seria do que uma subdivisão dos recursos que nós já apontamos, aí no caso, que são utilizados para a transformação ou a produção. Nesse nosso exemplo, podemos dizer aqui que existem os recursos materiais, que são controlados pela administração da produção. Os recursos materiais são aqueles recursos utilizados pela empresa no processo de transformação, que vão desde a matéria-prima, por exemplo, uma indústria moveleira, a matéria-prima, lógico, é a madeira. Uma indústria automobilística, a matéria-prima seria o aço. Assim, a gente consegue perceber que esses recursos materiais, que são pertencentes à administração da produção, têm como destinação objetivo a produção em si. Existem os recursos financeiros, que são gerenciados pela administração financeira e têm como objetivo garantir a finança ou o capital da empresa. Temos os recursos humanos, que são gerenciados pela administração de pessoal, que tem por objetivo a formação dessa mão de obra em todos os níveis e setores da empresa para que a empresa possa existir. Temos os recursos mercadológicos, né, que são administrados pela administração mercadológica, ou seja, que destinam-se ao mercado. E temos os recursos administrativos, que pertencem ou são geridos pela administração geral, que formam basicamente a empresa. Desses recursos empresariais, lógico, que vai nos interessar, sobre os quais nós vamos nos debruçar, são os recursos materiais, que são geridos pela administração da produção. Essa parte de recurso financeiro vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, assim como recursos humanos, mercadológicos e administrativos. Então, vamos nos dedicar a esse estudo. Na próxima aula, nós vamos conhecer um pouco mais sobre isso. Até lá!